Olá, muito boa tarde, bem-vindo ao Sina, ou talvez edição do dia 12 de junho, depois das eleições e da campanha eleitoral. Cá estamos nós, de regresso, com Francisco Brito, Luís Pardal e Patrícia Machado. Não será de adivinhar muito que iremos falar de eleições europeias, claro. É por aí que vamos começar. O PS venceu as eleições, mas perdeu um deputado, o PSD ficou em segundo. Pela primeira vez Portugal terá representação no grupo parlamentar dos liberais. Mas à esquerda, o Bloco de Esquerda e CDU perderam um deputado cada um. Na Europa, os populares aumentam a presença no Parlamento, enquanto verdes e liberais são os que mais perdem. Ou seja, há resultados na Europa diferentes do que acontecem aqui no nosso país. Francisco Brito, muito boa tarde, bem-vindo. Começo por ti. Que análise fazes aos resultados eleitorais do passado fim de semana? Muito boa tarde a todos, boa tarde aos colegas de painel, boa tarde Luís Matias, boa tarde também para os nossos ouvintes. Estes resultados eleitorais, antes de mais, mostram que existem mais votantes do que nas europeias de 2019. Apesar da abstenção ser muito grande, continua a ser muito grande nas eleições europeias, este ano de 2024 teve mais votantes do que as eleições europeias de 2019, portanto isto acredito que também já é um dado positivo em relação a este processo eleitoral. Por outro lado, antes de ir aos resultados, gostaria só de falar um pouco sobre a campanha, que acho que, pronto, com os naturais duelos partidários, conseguiu manter sempre alguma elevação, à exceção naturalmente de casos muito isolados, mas os debates e todo o discurso político teve sempre alguma elevação e eu acho que isso também é de sublinhar. Portanto, isto é muito importante até para a política ter credibilidade junto dos eleitores e por isso acredito que também aqui se deve ver este processo eleitoral como um exemplo a seguir noutras eleições que teremos daí em diante. Em relação concretamente aos resultados, portanto, vemos comparativamente com os resultados de 2019 que a AD, apesar de não conquistar um primeiro lugar, se aproxima muito do primeiro lugar, portanto, entre o primeiro lugar e o segundo temos aqui uma diferença muito curta de votos e de percentagem, e temos um dado de facto muito significativo que tem a ver com o decréscimo que a extrema-direita teve, neste caso concreto o Chega, e que também acaba por ser um decréscimo em contracorrente em relação àquilo que acontece em alguns países europeus. E isso não deixa de ser um dado também muito interessante, até porque tivemos muito recentemente o processo eleitoral das eleições legislativas, em que a extrema-direita cresceu em Portugal bastante, e agora, poucos meses depois, temos de facto um grande reverso desta votação, o que nos mostra também que o crescimento da extrema-direita, que tanto se falou, não é algo assim tão consolidado como muita gente defendia, e é algo que é tão volátil quanto qualquer processo eleitoral pode, de facto, tornar volátil essa votação. E com isto quero dizer exatamente que, a partir do momento em que existe escrutínio das propostas apresentadas pelo Chega, existe, de facto, uma conversão direta numa menor votação das pessoas nesta opção política. E isto é, de facto, central, principalmente quando nós vemos em países europeus a extrema-direita. Claro que é uma extrema-direita organizada de outra forma, tem outro tipo de consistência dentro daquilo que são as ideias defendidas pela extrema-direita. Vemos que eles começam a ganhar terreno face a opções moderadas e isso naturalmente é muito preocupante, até porque como europeus e neste contexto europeu temos que olhar para o nosso panorama global e perceber quais é que são as ideias defendidas por este grupo. Mesmo assim, conseguimos ter uma grande facção de moderados, portanto, aquilo que é o enquadramento político de todos estes partidos no contexto do Parlamento Europeu, vemos que os extremos não ganham à moderação e isso é muito importante. Por isso, esta é assim a nota preliminar que posso fazer em relação a estes resultados eleitorais. Acredito também, obviamente, que é positivo
que a Iniciativa Liberal também tenha conquistado lugares, portanto também obviamente não é a minha opção política, mas também percebo aqui que é importante que eles estejam representados de um panorama europeu para termos equilíbrio, porque acima de tudo é isso que nós queremos em termos europeus e naturalmente em termos nacionais, mas neste contexto de europeias, nós queremos ter este equilíbrio no Parlamento Europeu. Portanto, precisamos aqui das diferentes forças políticas com um peso naturalmente de acordo com as suas expressões e as suas ideias. Naturalmente queremos aqui um peso substancial dos moderados. Passo ao Luís Pardal. Olá, Luís, boa tarde, bem-vindo a este Sim, Não, Talvez. Um primeiro comentário, este resultado eleitoral que resultou no maior equilíbrio, diz o Francisco, da representação portuguesa no Parlamento Europeu, com o PS a vencer as eleições, mas a perder aqui um deputado, o PSD em segundo, a CDU eleger o João Oliveira, mas a perder um dos seus deputados. Que comentário fazes a estas eleições, ao resultado destas eleições? Bem-vindo. Olá, viva! Muito boa tarde a todos, ao Luís, aos colegas de painel e a todos os ouvintes. Aqui uma primeira nota, eu peço desculpa hoje, a minha voz, enfim, está um pouco abalada aqui por uma virose que, entretanto, apanhei, mas irei dar o meu melhor aqui no programa e neste contributo naquilo que é a análise do resultado das eleições. Em primeiro lugar, de facto, tinha pensado referir isto, e o Francisco também referiu, a campanha decorreu com uma grande elevação, e eu creio que também está relacionada com o modelo de debates que ficou definido. Não era este o modelo inicial, era um para um na maior parte dos candidatos, mas depois de alguma pressão para se reequacionar este modelo de debates, foi definido este modelo. E acho que este modelo contribui para um debate com mais elevação, com uma troca de ideias mais assente naquilo que é as políticas e não em ataques, pessoais e personalizados que o modelo de debate um para um favorece. Depois, queria destacar aqui que este resultado eleitoral foi positivo para o Partido Socialista. Não nos podemos esquecer que viemos de umas eleições legislativas muito recentemente, em que tivemos a AD e todos os membros ativos do governo a participar na campanha. Enfim, nas últimas semanas temos assistido, de uma forma generalizada, a um contexto político nacional que favorece muito aquilo que tantas vezes se diz, já estão em campanha para as próximas eleições legislativas, não é? E eu acho que este resultado veio trazer aqui uma dinâmica diferente, no sentido em que, em primeiro lugar, já se percebeu que a AD não está em ascensão como achava que estava. Nós tivemos Luís Montenegro a acompanhar durante vários dias a campanha, enfim, e o resultado não foi positivo. Foi uma derrota, por mais que não se queira assumir, foi uma derrota. A escolha de Sebastião Bugalho, enfim, tem grandes qualidades em termos de comunicação, mas, enfim, enfrentar uma campanha desta natureza foi pesado, inclusivamente para ele. Por outro lado, o PS, com Marta Temido, com Francisco Assis e Ana Catarina Mendes, teve aqui um destaque maior daquilo que é, enfim, uma equipa, uma consolidação. A maioria das pessoas não sabe quem são os candidatos que vieram a seguir a Sebastião Bugalho. Foi uma estratégia, mas que não correu bem. Depois, por outro lado, o Chega, há aqui uma sensação de alívio generalizada sobre o resultado do Chega, que, inclusive, vai em contracorrente com a maior parte dos países da Europa. Mas, de facto, ficou claro de que esta oscilação ou esta atração pelas legislativas não tem repercussões noutro contexto, neste caso nas europeias. A CDU e o Bloco de Esquerda demonstram aqui, enfim, aquilo que é uma continuação do declínio eleitoral. Portanto, é claro
preocupante para a CDU e para o Bloco de Esquerda, que devem fazer uma reflexão profunda sobre, enfim, a forma como estão a fazer o seu trabalho, digamos, de defender aquilo que são as suas ideias e os seus valores, mas que é preocupante para estes dois partidos. A Iniciativa Liberal, bem, de facto, teve aqui, digamos que este crescimento todo deve, sobretudo, também ao candidato, que teve muita capacidade de comunicação, e tenho mais dúvidas se isso depois se traduz em algo prático e que seja melhor para a nossa sociedade e para aquilo que nós precisamos, que é a defesa intransigente daquilo que é um Estado Social, e que não seja esse argumento agarrado e extrapolado para, bem, lá vem o Estado Social apoiar os que, enfim, aqueles que são os que mais precisam, mas na realidade depois tenta-se extrapolar para são aqueles que não precisam, não é? Deviam era trabalhar. E esse argumentário deve ser desmontado, porque esse é um dos pilares que precisa de ser desmontado, tal como a segurança, mas talvez aborde essa questão noutra parte. Patrícia, boa tarde, bem-vinda. Com estes resultados, então, lembro, e o Francisco, o Luís fez já aqui uma análise, começou a fazer já aqui uma análise também muito relacionada com o resultado de cada um dos partidos. CDU elegeu o João Oliveira, no país o PS ficou em primeiro, o PSD em segundo. Que comentário faz a estas eleições? Boa tarde a todos, aos meus colegas de painel, ao Luís Matias e aos nossos ouvintes. Eu acho que, em primeiro lugar, queria sublinhar que eu acho que é importante nós estarmos a debater as eleições para o Parlamento Europeu, quer aquela contribuição que demos nos debates antes de interrompermos da campanha oficial, quer mesmo agora relativamente aos resultados e aos efeitos concretos que isto tem para a vida das pessoas. Porque, ao contrário do que se procura, eu diria que até intensamente ao longo dos anos, dada esta ideia que isto é uma coisa muito distante, que não tem a ver com a nossa vida, que é uma coisa muito complexa e muito complicada, o que é facto e que é importante continuar a insistir, até para que as pessoas sintam essa necessidade também de contribuir a partir da sua participação no dia das eleições, com a sua participação no ato eleitoral, é que estas eleições têm muito a ver com a nossa vida do dia-a-dia, lá se fazem, cá se pagam. E, infelizmente, estes resultados, por mais que se queira colocar diferentes roupagens e identificação a cada um deles, demonstram no essencial que se vai manter aquilo que no essencial temos assistido nos últimos anos, e em particular nos últimos 5 anos. Naturalmente, a vida é dialética e está em permanente mudança, mas a situação em que fomos para estas eleições não é exatamente igual àquela que fomos há 5 anos. No mundo, na Europa, mas o que é facto é que os resultados demonstram que mais aqui, menos ali, as principais forças que têm garantido o prosseguimento deste caminho que nos tem infernizado muito a vida. Falamos de coisas concretas, das taxas de juros da habitação, das questões dos salários, das reformas, dos serviços públicos. Ainda no último programa referi essa questão daquilo que foi aprovado do Pacto de estabilidade financeira, ou como é que se chama aquele instrumento da União Europeia, em que condiciona cada um dos Estados-membros naquilo que é o investimento que cada país decide fazer, nomeadamente em termos de infraestruturas, de investimentos também em serviços públicos, é um dos exemplos daquilo que temos que depois as consequências concretas na nossa vida. E, de facto, o PS, o PSD, o CDS, e ao qual se vai juntar a Iniciativa Liberal e o Chega, no essencial estão de acordo com estas questões, por mais que se tente dizer que há aqui uma esquerda moderada e uma mais radical e uma mais centro e uma mais... No fundo, aquilo que a vida tem demonstrado é que aquilo, quando se trata de defender os principais interesses e quando a balança toca a definir para que lado é que pende, se é para os grandes grupos económicos, para os donos disto tudo, ou para aquilo que é a melhoria das condições de vida e de trabalho de quem vive e trabalha no nosso país, portanto,
no essencial mantém-se essa convergência. Portanto, este era um primeiro aspecto que os resultados demonstram que, apesar de obviamente ser positivo um decréscimo da abstenção, ainda está muito longe de ser aquela que a gente precisava de participação das pessoas neste ato eleitoral. É muito grande, de facto, a taxa de abstenção nas eleições para o Parlamento Europeu. Depois, um outro aspecto que queria sublinhar é que, contrariamente, nós não podemos transformar coisas menos positivas, desde logo, portanto, eu acho que não é um resultado positivo para o nosso país. Procurei, naquilo que foram os debates sobre esta matéria, contribuir para esta ideia de que uma das questões que temos que continuar a insistir no quadro do Parlamento Europeu é que os Estados devem ser reconhecidos em direitos iguais e a sua soberania e aquilo que são as características e condições de cada país deve ser respeitado, porque nenhum país é igual dentro dos 27. Portugal não é igual à Alemanha, não é igual à França, a Polónia não é igual à Itália e, portanto, cada país deve ter também e deve-se bater por aquilo que serve os melhores interesses do seu país. E não tem sido isso que a gente tem assistido. E, de facto, estes resultados, ao contrário do que possam tentar insistir, a eleição do João Oliveira é a única garantia, diria eu, que no Parlamento Europeu vai continuar a ter uma voz nessa defesa intransigente e com a coragem necessária para defender os interesses do país. Porque, como disse, o PS, PSD, CDS, ou que se vão juntar ou Chega e a Iniciativa Liberal, vão se juntar no mesmo grupo de interesses. E, portanto, é valorizar que, ao contrário de todo, aliás, na própria noite eleitoral é interessantíssimo que, por incrível que pareça, foi o próprio João Oliveira a anunciar que tinha sido eleito, né? Porque até ao último minuto, portanto, foi sempre dado como garantido, como aliás em toda a campanha, que havia um processo em que a CDU ia desaparecer. E ao contrário de vontades, e como espinha atravessada certamente em muita garganta, a CDU elegeu um deputado, e um deputado com grandes provas dadas e grande capacidade, e, portanto, e que é uma garantia. Não ficámos com mais força, de facto, para serem mais a fazer essa defesa dos interesses do país, mas eu queria sublinhar o significado particular de que num quadro de campanha, depois poderei desenvolver mais na segunda volta, num quadro de campanha que de facto não foi de tratamento igual, centrada muito naquilo que era o guião central em torno da candidatura da CDU, conseguimos, de facto, resistir e garantir que essa voz estava presente no Parlamento Europeu. Dentro dos resultados eleitorais, há muitas perspectivas que podemos utilizar. Podemos, por exemplo, olhar para o Conselho de Évora, em que PS, PSD, CDS e CDU aumentaram o número de votantes em relação às últimas eleições europeias, mesmo com o surgimento do Chega, que há 5 anos concorria com outra sigla e praticamente teve muito poucos votos. Foi a primeira candidatura de André Ventura na sua participação política eleitoral com um partido próprio. Na Europa temos, por exemplo, aqui agarrando no caso da CDU, o CDU e o Bloco de Esquerda perdem um deputado cada um. A esquerda europeia ganha um deputado na Europa. A extrema-direita aumenta significativamente, o Partido Popular Europeu também, socialistas, verdes, liberais perdem deputados. Francisco Brito, há pouco tu já aqui abordaste também esta questão da Alemanha e da França. A Europa tem, que riscos é que corre com este eixo franco-alemão a virar tanto à direita, com a vitória da extrema-direita em França e a extrema-direita alemã, tão extrema-direita que até a extrema-direita esquerda expulsou do próprio partido no Parlamento Europeu, a ficar em segundo lugar. A verdade é que são dois países extremamente importantes para a nossa economia europeia e não só, porque com esta perspectiva que temos e com esta realidade de guerra na Europa, estamos a falar de duas potências militares, não só pelo todo o potencial militar que têm, mas também pela produção de armamento que desenvolvem. A verdade é que politicamente começarem a ficarem condicionadas por lógicas políticas que se têm aproximado da Federação Russa, e com isto refiro-me obviamente à extrema-esquerda e à extrema-direita, porque por incrível que pareça, ambas têm aproximações
Vladimir Putin, como sabemos, existem imensas suspeitas de financiamento. As propostas apresentadas no Parlamento Europeu no último mandato mostram-nos também que existem uma série de deputados, até deputados portugueses, que se aproximam bastante às ideias defendidas pela Federação Russa. Aliás, nunca foram capazes de votar contra nada que dissesse respeito à Rússia, ou que fosse contra a Rússia, neste caso. E isto, a verdade é que nos coloca aqui várias questões em termos do que é que pode ser o nosso futuro do amanhã. Portanto, temos guerra na Europa, que não está para acabar, como infelizmente conseguimos ver. Temos sempre o risco de que esta guerra escale para todo o território europeu e, de facto, dentro da Europa, termos posições que defendem quem nos quer atacar não é positivo, como penso que todos os nossos ouvintes conseguem perceber. Portanto, obviamente que isto é um risco. É um risco. Por outro lado, também temos aqui uma almofada que nos mostra que não são todos os países a seguir este caminho, até países que têm estado com posições muito aproximadas à Rússia, historicamente aproximadas à Rússia, não o têm neste momento, e vamos ver como é que no trabalho do Parlamento Europeu isto se consegue desenrolar. A verdade é que o crescimento do PPE é de facto muito importante para estancar estas realidades mais extremistas, sejam de extrema-esquerda ou extrema-direita, e por isso também temos aqui não lhe queria chamar conforto, mas de facto existe aqui alguma capacidade moderada de estancar todas estas ideias que nos podem colocar em causa. Agora, vamos ver. O que é que depois é concretamente a posição destas forças mais extremadas, não é? O que é que exatamente vão defender no Parlamento Europeu? Qual é que é a posição, nomeadamente em relação à guerra que está a acontecer? A verdade é que é preciso também perceber aqui qual é que é a propulsão que depois tudo isto pode ter ao longo dos tempos. Não é só concretamente dentro do Parlamento Europeu, é também nos países concretamente, porque agora, quando houverem eleições para os parlamentos desses países, de França e da Alemanha, é preciso ver exatamente o que é que vai acontecer. Porque isso é de facto fundamental, porque há representação no Parlamento Europeu, mas depois há a posição individual, por assim dizer, de cada país. E isto de facto é muito importante para nós conseguirmos perceber aqui o nosso futuro da nossa Europa. Eu gostava só ainda de voltar aqui a um assunto antes de terminar esta ronda, falar concretamente desta questão que abordaram do João Oliveira, porque eu senti que de facto a escolha do João Oliveira como cabeça de lista era uma espécie de escolher os sapatos de cerimónia, não é? Portanto, um bocadinho o melhor sapato para se usar para um dia especial. É um bocadinho esta a escolha da CDU, ou seja, foram escolher a pessoa à partida, pelo menos que se tem mostrado mais carismática para conseguir disputar esta eleição, que já sabiam à partida que seria difícil pelas posições que têm demonstrado em relação principalmente até à Ucrânia. E de facto conseguiram aqui, e eu acho que isto também é de notar, conseguiram aqui, dentro da derrota que tiveram, conseguiram estancar de certa forma essa derrota. Eu acho que isso também é um dado, e acredito que seja um dado positivo para a CDU. Acredito que depois há um lado muito negativo, principalmente para o Paulo Raimundo, que neste momento deve estar a pensar que realmente se não fosse ele a cara do PCP e se fosse João Oliveira, se calhar o PCP hoje não era tão pequenino como tem sido e como é a cada eleição. Mas isso acredito também seja um trabalho que o Comitê Central fará internamente, e acredito também com isto, e aqui também concordo de certa forma com o que o Luís Pardal disse, é preciso haver aqui uma reflexão não só do Partido Comunista, mas também do Bloco de Esquerda, realmente quais é que são as posições que defendem em relação à Europa, porque não é só olhar concretamente para aqueles que foram sempre os interesses destes partidos historicamente, mas acima de tudo é preciso olhar para a realidade da Europa hoje em dia e daqueles que se relacionam com a Europa ou daqueles que se têm afastado da Europa. E para nós, no nosso território, termos paz, às vezes temos que passar mais além de certas ideologias, e por isso é necessário efetivamente haver essa retrospectiva e também essa reflexão desta esquerda mais extremista. Numa comparação com o que aconteceu, por exemplo, aqui em Évora, apenas o Bloco de Esquerda perdeu votos. Eu não estou a falar em percentagens, estou a falar em números absolutos, acompanhando um pouco o que aconteceu a nível nacional. Luís Pardal, aqui em Évora, o que é que achas que estes números também indicam?
O Bloco de Esquerda teve aqui também um outro partido, digamos, concorrencial, enfim, a base é um bocadinho diferente, mas é outro partido que tem conseguido chegar, sobretudo, muito aos jovens também. Falo do LIVRE, que teve um resultado muito interessante também, o Partido Livre, teve também um resultado muito interessante que, com certeza, foi retirar alguns votos ao Bloco de Esquerda, ou aliás, a toda a esquerda, digamos, mais progressista que há em Portugal. Mas eu há pouco falei sobre os partidos aqui em Portugal e queria falar um pouco sobre aquilo que é o contexto internacional, que acho que é muito importante, porque nos vai afetar a todos, aqui em Évora, em Portugal, enfim, há aqui alguns sinais preocupantes. Apesar de que estas eleições provocaram um abalo maior em alguns países e menos na globalidade do Parlamento Europeu. O que quer dizer com isto? Como nós sabemos, não é? Portanto, em França há uma grande fragilidade, Macron, na Alemanha, portanto, na própria Dinamarca e Estónia, foi também outro resultado que as primeiras ministras foram abaladas, e aqui mesmo em Espanha, Pedro Sánchez também acabou por ser abalado com estes resultados. Mas, felizmente, esta configuração do Parlamento Europeu não deu um peso muito mais substancial em relação àquilo que são os partidos dos grupos democráticos. Não é? A Patrícia, por mais que entenda que, bem, os partidos, quer o PPE, quer os sociais-democratas, são grupos, são famílias políticas que, de facto, não são uma ameaça àquilo que é a nossa estrutura europeia. O resto já tenho muitas dúvidas. E isso é preocupante. É preocupante a extrema-esquerda, mas já há partidos dentro da família política da CDU que são preocupantes também. Portanto, têm visões mesmo muito extremistas sobre aquilo que é o projeto europeu. E, portanto, isso deve nos preocupar. A França, o Macron fez uma coisa arriscada, mas que pode ser interessante a longo prazo. Ou seja, haverá eleições presidenciais em 2027. E se, agora, portanto, com estas eleições, se o partido de Marine Le Pen ganhar, poderá, nos próximos anos, a própria Marine Le Pen e o partido dela sofrer algum desgaste. Ou seja, se os franceses elegerem quem for o candidato, não é? Por este partido extremista, nos próximos anos, com certeza que haverá um grande desgaste interno, sendo que a política externa está a cargo do presidente, portanto Macron, e portanto ele conseguirá manter-se até 2027, enfim, será essa a estratégia, e talvez nessas eleições de 2027 ele seja menos prejudicado, ou, digamos, os liberais sejam menos prejudicados nessas eleições se Marine Le Pen já tiver algum desgaste da governação. Enfim, é como às vezes importa experimentar. Agora é muito arriscado, porque de facto, se a França pende para este extremo, será complexo. E o mesmo se aplica, em certa medida, noutros países, não é? Enfim, havia um grande receio que países, não é, como a Finlândia, a República Checa ou a própria Polónia, não é, tivessem aqui, os partidos de extrema-direita tivessem aqui um apoio popular muito grande. Enfim, ficaram em segundo na maioria dos casos, mas felizmente isso não deu chave para derrubar aquilo que é o projeto europeu. Eu queria dizer, só mesmo para terminar, um dos grandes desafios, mesmo para terminar, um dos grandes desafios do projeto europeu, e até mesmo em termos nacionais, é retirar à extrema-direita este argumentário da segurança. Parece que nós só estamos seguros se estivermos liderados por pessoas de extrema-direita. As pessoas de extrema-direita é que se preocupam com as questões da segurança. E isto não é verdade. E, portanto, espero que os partidos democráticos possam inverter isto, naturalmente relacionado com a imigração, mas é fundamental inverter para que se estanque aquilo que é o populismo. Patrícia, a imigração vai tomar conta destas do debate político europeu nos próximos tempos?
a par da guerra na Ucrânia? Eu acho que ela tem estado bem presente nos últimos anos e é ver-se as tomadas de decisões e das políticas sobre migrações com o apoio, lá está, do PS, do PSD, do CDS, e que o desastre que isso tem sido, desde logo, para a vida de cada um daqueles seres humanos, e temos assistido, de facto, àquele cemitério que é o mar Mediterrâneo, e às posições destes tais ditos moderados e democratas, porque aqui a melhor forma de contribuir para a não ascensão e para combater a extrema-direita é trabalhar e promover políticas que respondam aos problemas concretos da vida das pessoas. Nas várias matérias, porque o desespero, a angústia, mesmo a revolta, o não ver o caminho de que milhões de cidadãos por essa Europa fora, de cada um dos países com realidades diferentes, enfrenta, e falemos do nosso, relativamente a não ter dinheiro para pagar a casa, de cada vez sobrar mais mês no fim do salário, de ter reformas de miséria, de não ver perspectiva para os seus jovens prosseguirem no seu país, porque aquilo que são as condições e valorização das carreiras, dos salários, não é uma resposta nem uma perspectiva de futuro. A degradação dos serviços públicos, a liberalização e privatização de setores estratégicos com todas as consequências que isso tem, para que os orçamentos do Estado criem as condições para depois responder aos tais problemas e às opções políticas, é isso que beneficia, que tem alimentado e que tem projetado as concepções reacionárias xenófobas, racistas, de extrema-direita. É isso que beneficia. E, de facto, quer o PSD, quer o CDS, quer o PS, quer a iniciativa liberal, que os seus protagonistas tiveram no PSD, no CDS, portanto, eles não são figuras novas, eles já estavam aí. E, portanto, não há esta ideia de novidade de uma coisa que já também já tem barbas brancas. E, portanto, são esses os protagonistas que têm contribuído para sistematicamente darem a ideia que estão a fazer ou que prometem e, a seguir, não respondem efetivamente aos problemas. Quando se trata da tal balança, os interesses, aqueles que hoje comandam a União Europeia, são as grandes multinacionais, são os grandes interesses. E dentro desses, naturalmente, com um peso fortíssimo da Alemanha, da França, e que sim, que é preocupante relativamente a algumas matérias. Portanto, e sobre isso, eu acho que é a melhor forma de combater, é defender a democracia, e é aplicar e pô-la ao serviço da população e do desenvolvimento de cada um dos países. Nós temos um instrumento que não estamos a executá-lo, que é a Constituição da República Portuguesa. Que se faça o que a Constituição determina pelos sucessivos governos e pelo Presidente da República, e as respostas estão muito mais próximas do que distantes. Um segundo aspecto, queria dizer, eu acho que é muito perigoso a gente comparar eleições. Não pode ser comparado o que não tem comparação. Nem pode ser comparado desde as taxas de abstenção ou de votantes, aquilo que dizem respeito à vida, ou como as pessoas entendem que diz respeito à sua vida. Fazer leituras fáceis e simplistas não contribuem a nada, nem é pedagógico, nem é serviço público. Pronto, portanto, não são coisa, e muito menos nestas. Acho que a gente fazer comparações de uma coisa que hoje não estamos em condições algumas de comparar, desde logo pelo voto em mobilidade. Porque nós não conseguimos dizer qual é a votação, por exemplo, do Distrito de Évora, comparado com 5 anos, porque houve muita gente que, sem ser eleitor do Distrito de Évora, que votou aqui no Distrito, ou do Algarve, ou de outra coisa qualquer. Portanto, não é possível comparar aquilo, não deixa de naturalmente valorizar a posição que a CDU conseguiu aqui no Distrito, mas eu acho que não é possível comparar, coisas que não são possíveis de comparar. Eu percebo esta espinha encravada na garganta do Francisco Brito, e não há de ser o único, não é? Porque, de facto, o grande objetivo, desde o início e de algum tempo, por isso é que eu dizia que há 5 anos, o quadro político em que nos movemos não é de todo igual. E eu percebo que a direita queira um ajuste de contas com o PCP, que naturalmente em 2015 foi o grande promotor de interromper um caminho de saque, de espólio do nosso país, das condições de vida, de empobrecimento. Portanto, obviamente... Não é? Obviamente que queiram um ajuste de contas, claro, e tudo tem feito e que tudo tenha feito, e que quem esteja realmente e comprometido e honestamente, politicamente honesto, se for averiguar de facto o tratamento, a forma, como foi tratada esta candidatura, portanto, comparada com qualquer uma das outras, eu não tenho com qualquer uma das outras. Portanto, quer do ponto de vista de temas, quer do ponto de vista de tempo, quer do ponto de vista de quer antes,
quer na própria noite, quer depois, a análise e a forma como tratam as perspectivas relativamente à CDU. Obviamente que há um objetivo de dar por adquirido uma coisa que, ao contrário das vontades de quem determina esses guiões, não se concretizou, que era o desaparecimento da CDU. E, portanto, nós, de facto, tivemos mais percentagem, se fôssemos comparar, e não é comparável, tiveram menos percentagem. mais percentagem que nas legislativas. Por exemplo, se tivéssemos os votos que tivemos na Madeira nestas, para as eleições regionais que foram ainda há menos tempo, tínhamos eleito um deputado na Madeira. Portanto, não se pode comparar e todas as eleições são diferentes. Por fim, só dizer isto. Aquilo que tem contribuído para a instabilidade, para os perigos reais e iminentes que estão na Europa e no mundo relativamente a questões de paz e de guerra, é, de facto, esta linha da União Europeia de militarismo, de escalada da guerra e de não haver um sério compromisso comprometido e ação concreta em defesa da paz e em soluções de cessar-fogo, quer na Ucrânia, quer na Palestina, quer noutros focos militares no mundo, que, para além de terem tratamentos desiguais e que são igualmente ameaçadores para a paz dos povos, criam dificuldades sérias. Estamos a falar de potências com armas nucleares e, portanto, isto não estamos a brincar às Uniões Europeias. Eu acho que tem que haver um compromisso que não tem havido por parte daqueles que são os principais protagonistas. Com estas perspectivas, fica certo que iremos falar de Europa muito mais vezes no programa semanal, neste Sim ou Talvez. Para já, focamos-nos agora em Évora, no Rossio de São Brás. Estamos a pouco mais de uma semana da inauguração da Feira de São João. O Rossio de São Brás está a posto para receber a maior feira do concelho? Pergunta o Francisco Brito. Do concelho, eu risco-me a dizer que é a maior feira do Alentejo ou sul do Tejo. Vamos ver, é assim, a verdade, e isso é uma boa introdução, Luís Matias. De facto, não sei Tiramos as festas momento, algarvias no verão, mas não sei se mas não existe momento, mais nada com esta dimensão. Não sei se neste momento será a maior feira do Alentejo, infelizmente, porque de facto tem havido um grande decréscimo daquilo que é o potencial económico da Feira de São João. Portanto, temos visto isso paulatinamente, ano após ano, principalmente nestes mandatos da CDU, que tem havido uma grande quebra da participação de intervenientes, de empresas, e isso de facto é um problema. Não é isso exatamente que trouxe para a discussão hoje, tem a ver exatamente com a realização da feira em si, e eu creio que não estou enganado quando digo que a Câmara Municipal este ano está a começar mais tarde do que nunca a organização da feira. Tem ali, claro, uma questão que tem a ver com a intervenção no Rossio, que é uma obra que dura há praticamente um ano de forma inexplicável. Portanto era para ter sido entregue a 10 de março, que por acaso até foi dia de eleições, uma coisa não tem a ver com a outra, mas tendo em conta os prazos que estavam estabelecidos seria 10 de março, não foi, continua sem ver a luz ao fundo do túnel. Estamos a falar de uma obra essencialmente de pavimentos, portanto é uma obra que não tem grande complexidade, tinha ali algumas questões de infraestruturas subterrâneas que foram substituídas e bem, mas a verdade é que agora estamos a falar essencialmente pavimentos e vemos de facto uma grande passividade na execução desta obra, e que é preocupante, tanto que agora está a influenciar diretamente aquele que é o grande certame do concelho, não falando do distrito ou do Alentejo, porque aí creio que tínhamos que fazer uma comparação mais séria, mas a verdade é que estamos a falar de um grande evento da cidade, o maior evento da cidade, um evento importante para todos os éborenses, que extravasa qualquer questão política ou partidária ou que seja o que for. É de facto o maior evento que nós temos e que todos defendemos e que todos queremos que tenha um grande sucesso. E de facto preocupa ver realmente este atraso todo, e infelizmente também a maior parte dos dados não são públicos. Neste momento eu pergunto-me como é que poderá isto estar a decorrer do ponto de vista dos procedimentos administrativos, não é? Portanto, uma feira com este atraso, o que é que estará a acontecer nos bastidores em termos de procedimentos? Portanto, como é que estarão a ser feitos todos os trâmites para que a feira possa ser organizada, como é que estão a ser feitas as contratações, será que a Câmara está preocupada ou conseguiu sequer ter tempo para averiguar opções para garantir que aquilo que contrata ao melhor preço possível, porque estamos a falar obviamente de um grande investimento. Portanto, a Câmara Municipal nunca divulgou quanto é que gasta na Feira de São João, mas só em termos de gastos externos estamos a falar de mais de 1 milhão de euros, sem contar todos os gastos internos de trabalhadores que estão afetos à organização e à desmontagem
também da feira e que muito trabalham para que ela se realize, e de facto importa aqui perceber qual é que é a seriedade também com que esta gestão da CDU tem olhado para a Feira de São João e concretamente neste ano, e de facto preocupa. E eu creio que é importante também haver aqui uma explicação, e eu trazer este tema para aqui também é um pouco com este objetivo de realmente apelar a que exista também uma maior transparência para com os éborenses, para que se explique exatamente aos éborenses o que é que está a acontecer, porque é que isto está a acontecer desta forma, porque esperemos que daqui a uma semana e meia a feira seja inaugurada completamente montada e com a dignidade que deve ter, mas a verdade é que correr contra o tempo e montar uma feira desta dimensão numa semana e meia, que é basicamente aquilo que está a acontecer, ou 2 semanas, se formos mais concretos ainda, custa mesmo muito mais dinheiro do que montá-la com outro tipo de tempos, e aquilo até que tem sido feito noutros anos, não o ano passado, porque o ano passado também já correu muito mal nesse aspecto e houve bastantes problemas, mas noutros anos anteriores, que apesar de terem paiéls e terem intervenções e tudo, conseguiram de facto fazer as coisas de uma forma mais organizada. E isto preocupa-me como éborense, porque realmente gostava que Évora conseguisse assumir em todos os momentos a posição de capital de distrito que tem, não só nas questões mais simples, mas também, obviamente, nestes grandes certames que se espera que Évora seja sempre a mais organizada, que tenha mais qualidade do que os outros, e depois quando temos ao lado, por exemplo, a FIAP, e vemos a qualidade que a FIAP já consegue ter e o trabalho que tem tido, torna-se difícil depois conseguir defender uma posição de grande competitividade para a Feira de São João. E eu acho que é importante isto também estar na agenda política, porque a gestão da CDU deve de facto sentir que a Feira de São João é algo que é muito querida por todos e que merece de facto trabalho, merece de facto empenho para que consiga ser realizada com grande dignidade. Luís Pardal, e tu respondes a esta pergunta do Francisco: será que o Rossio estará a postos para receber a maior feira? Do Conselho, diz o Francisco. Agora já te ouvimos, Sim, este é sempre um tema que apaixona quem visita esta feira, que apaixona os éborenses por bons e por maus motivos, mas de facto, enfim, nós estamos a poucos dias do início da feira e de facto pouco ou nada está a ser montado. Mas eu antes disso vou partilhar aqui a importância desta feira. Esta feira, ela não é igual à FIAP, não é igual ao Vibeja e dificilmente será. O que é que quer dizer com isto? Isto é uma feira popular. Portanto, é uma feira popular que tem tem determinadas características em que no dia em que nós desmobilizarmos a feira, ela deixará de ser aquilo que é hoje. E está assim há centenas de anos. Depois, lá mais à frente, já vou falar sobre as suas necessidades. Mas o facto de ser uma feira popular, de ser naquele sítio, não significa que não tenha melhores condições. Deve mesmo ter melhores condições. Agora, pensem nisto. Quer dizer, nós temos o Rossio, que importa qualificar. Está a ser qualificado. Tenho algumas... Sim, era isso. Tenho algumas dúvidas e oponho-me a esta estratégia de afunilamento ali do trânsito. Começou o ano passado, já deveria a Câmara Municipal ter investido há muito mais tempo e ao longo do tempo investido no Rossio de São Brás e na sua qualificação. Mas depois temos do outro lado o jardim e o parque público, quer dizer, que são irreplicáveis. Nós daqui a 40 anos... Bem, imaginem esta feira a acontecer num terreiro à volta da cidade. Bem, ou se plantam imensas árvores, ou então é muito difícil de competir com aquilo que é a capacidade e a beleza daquilo que é o jardim e dos parques públicos. Depois, as laranjeiras. Quer dizer, é um espaço que eu não consigo compreender porque é que não está aberto ao público, porque é que não está qualificado. Qualquer pessoa poderá entrar lá no dia-a-dia e usufruir daquele espaço. E que esse desenho seja ele próprio projetado para receber parte da Feira de São João. Portanto, este é um cenário que importa olhar para todos estes eixos e refletir e dar a conhecer
e envolver, criar aqui uma estratégia de lógica da Feira de São João que seja conhecida e participada. Eu, de facto, não posso aceitar que não sejam conhecidos os valores e tudo aquilo que envolve para a Feira de São João. Isso não cabe na cabeça de ninguém. Não é? E isso é o primeiro passo para depois tudo o resto corra mal. Depois, por outro lado, o porquê, ou o eventual porquê da feira estar a ser montada tão tarde. Um fator é a empreitada, não é? Que atrasou, que, enfim... Muito bem. Essa pode ser uma desculpa. E digo mesmo isto assim. Essa pode ser uma desculpa. Mas eu sou um grande crítico da suspensão ou do impacto que a montagem da feira tem em todos os trabalhadores da Câmara Municipal. Nós, de antes, a um mês da feira, enfim, há uma situação qualquer no espaço público. Isto agora, todos os trabalhadores da Câmara estão focados na montagem da feira. Então, mas isto é preciso fazer-se aqui nesta rua? Não, todos os trabalhadores estão na montagem da feira. Portanto, isto acontecia assim. Agora, não temos os trabalhadores da Câmara a montar a feira como tínhamos antes, mas continuamos a ter a mesma desculpa, que é, não há recursos, os recursos são alocados à Feira de São João e ela não está a ser montada. Portanto, esta questão aqui acho que é fundamental. Eu não defendo que esta montagem da feira tenha que prejudicar o dia-a-dia, a agenda da cidade e das necessidades. Portanto, isso tem que ser acautelado e esclarecido. Passo à Patrícia. Estará a montagem da feira atrasada? E quando faço esta pergunta, atrasada, que o Francisco aqui traz, não é atrasada no início da montagem. É atrasada, a perspectiva de atrasada para a conclusão da montagem. Eu acho que relativamente aos tempos, acho que é bom de ver que, devido a uma obra que é importante ser feita, e como qualquer outra obra, e o Francisco sabe disso bem, como qualquer outra obra, o que é hoje prática, infelizmente, das empreitadas e de muitas empresas, é que raramente conseguem corresponder aos prazos que estão definidos por vários fatores, mas pronto. Não está a ser, o início da montagem não está a ser como noutros anos, portanto isso acho que é óbvio, não há aqui qualquer aspecto que possa ser iludido. Outra coisa é que tenho praticamente a certeza que a gente no dia 21 estará lá todos na inauguração. Claro que isto implica medidas certamente extraordinárias de garantir que isso aconteça e portanto acho que em momento algum portanto, também seria muito estranho que não tivesse já anunciado ou algum adiamento ou na própria realização e de convocação da feira a determinada altura, como é natural que se faça essa relação com a empresa que está a fazer a obra, se há alguma perspectiva que possa criar dificuldades, isso teria tudo ponderado e portanto eu acho que é uma não questão o aspecto relativamente à abertura da feira na altura em que ela está perspectivada e no quadro do planeamento e do plano portanto, e do projeto de constituição da feira, porque também acho que ninguém acreditaria que só agora é que se estariam a fazer todos os procedimentos de montagem de uma feira. Portanto, tudo o que são o back-office, digamos assim, das inscrições, das estruturas das empresas, do tecido económico que está perspectivado ir, portanto, isso não é agora que está a começar, como é óbvio, os prazos, os procedimentos decorreram todos com a naturalidade. Outra coisa é a montagem física, não é? A programação cultural, tudo isso, como é óbvio, está garantido e projetado como qualquer outra feira noutro ano. Portanto, eu acho que o que temos que esperar é que seja uma grande feira, que de facto valorize este concelho, as características da feira, certamente com aspectos do Rossio que não tanto completos e que tem que a obra de facto interromper-se para conseguir dar resposta à feira, mas aquele projeto importante de ligação ferroviária ao centro da cidade, os arruamentos, portanto, com a valorização da própria obra em si, e certamente na sexta-feira lá estaremos todos a inaugurar mais uma grande edição da Feira de São João. Francisco, no teu entendimento, então, vamos lá, o que é que podemos esperar deste evento, desta feira? Era outra das questões que colocavas. Presumo que depois destas duas intervenções estejas um pouco mais descansado. Bem, eu vou só fazer uma pequena correção. Eu sei que não foi por mal, mas houve a ligação ao centro da cidade, não é uma ligação ferroviária, é uma ligação da estação ferroviária. Da estação, só para ninguém ficar confuso. Porque não vai o comboio até ao centro. Obrigado, Francisco. Sim, acho que todos perceberam o que é que quis dizer, mas sim, fizeste bem. Mas pronto, a é uma ligação. Exatamente. E então, só em relação ainda a essa questão da obra, dizer que nos cadernos de encargos, portanto, neste
nestes procedimentos concursais, geralmente, neste tipo de empreitadas, estão previstas compensações. Portanto, quando a obra não é entregue em determinado prazo, por cada dia, a empresa é responsável por pagar X de indenização ao dono de obra, neste caso à Câmara Municipal. Portanto, neste momento não existe informação pública se isto está a acontecer ou não, nem se a Câmara Municipal teve essa questão prevista quando fez o procedimento ou não. Espero que sim, portanto espero que pelo menos a Câmara Municipal seja compensada, até porque estas medidas extraordinárias que a Patrícia aqui referiu, não é? Portanto, para garantir que a montagem é feita a tempo, pressuponho que isso se converte em gastar mais dinheiro e por isso é necessário aqui garantir algum equilíbrio. Portanto, se a Câmara tem que desembolsar mais dinheiro para montar a feira a tempo porque tem menos tempo para a montar, pelo menos alguém, o responsável por esse atraso, que possa fazer esse pagamento. Espero que isso seja acautelado dessa forma, naturalmente. Agora, de facto, eu gostaria de sentir que poderíamos estar aqui expectantes para ver uma feira muito melhor do que a do ano passado. E eu espero que isso aconteça. Atenção, estou a dizer isto aqui e espero que isso aconteça. Não estou neste momento muito confortável com esse pensamento, porque de facto com este atraso todo acho que é difícil depois conseguir superar alguma coisa quando já se está a correr contra o tempo. Ainda por cima, quando estamos a falar, e eu creio que o tema da Feira de São João é a liberdade, portanto os 50 anos do 25 de Abril, pelo menos tenho ideia que isso foi divulgado há algum tempo atrás, apesar de não ter sido agora muito veiculado nas comunicações sobre a feira. Eu acho que merecia aqui também alguma inovação sobre o tema, e mesmo para conseguir converter este tema que é tão importante para nós, para o público em geral, com todas as realidades que nós temos, e aproveitar de facto este momento popular para conseguir levar a liberdade às pessoas. E isto por um lado pode ser complexo, por outro lado é uma grande oportunidade que a Feira de São João tem. Eu sinceramente neste momento não acredito muito que isso vá acontecer, por isso estou muito expectante, espero que aconteça, naturalmente, não quero também estar aqui a agueirar, percebam as minhas palavras, mas de facto ao ver tudo isto é difícil pensar que isso pode acontecer. Agora acho que sem dúvida a Câmara Municipal deve olhar para isto, e neste caso quando falo de Câmara Municipal, naturalmente não estou a falar dos trabalhadores que a estão a montar, porque estão a fazer o máximo possível e muitos se calhar até a trabalhar mais horas do que aquelas que seriam normais. Estou a falar concretamente do Executivo, que tem pelouros, portanto deve fazer aqui uma reflexão para que de facto o próximo ano consigam efetivamente corrigir, já sem as desculpas da obra, assim esperemos, portanto também não esperemos que esta obra ainda dure mais um ano, mas sem essas desculpas consiga perspectivar aqui uma feira que orgulhe toda a gente, e com isto obviamente não estou a dizer que deste ano não vai orgulhar, mas esperemos que pelo menos consigam corrigir isto sem gastar muito mais, porque de facto temos aqui um investimento enorme na Feira de São João. Luís Pardal, há pouco querias dizer que qualquer coisa sobre o futuro desta feira, o que é que perspectivas? Não, é sobre isso que querias falar? Não, quer dizer, já muita coisa foi dita, aliás, não há uma chave mágica para como é que deverá ser a feira, quer dizer, uma coisa é certa, os espaços que tem, não é? Os diversos espaços que tem, eles são muito interessantes para dar multiplicidade àquilo que é a Feira de São João. Depois, por outro lado, como disse, é preciso requalificá-los. Isso é fundamental. Só teremos um dia a Feira de São João de uma forma com mais elevação se nós tivermos todos os espaços, digamos, pensados, nomeadamente a questão, enfim, é complexa, não é? Mas acho que vale a pena pensar sobre a questão do estacionamento, a própria utilização da Arena de Évora, quer dizer, há muito ainda por explorar. A questão das parcerias com as empresas, não é? Quer dizer, nós cada vez menos temos empresas locais a querer ir para a parte económica, não é? Quer dizer, quando temos um tecido empresarial interessante na cidade e clusters, enfim, fundamentais, quer da aeronáutica, quer na saúde, quer dizer, temos os parques de ciência e tecnologia, onde é que estão estas empresas, quer dizer, é toda esta massa que acho que é importante para qualificar. A parte agrária, não é? Bem, é inevitável, ela está um pouco mais longe, está mais deslocalizada. Bem, mas também não se precisa de ostracizar. Como é que se chega lá? Como é que se expande a feira até ser atrativo ir lá? Não é? Portanto,
tudo isto que são questões que são importantes, que importa, de facto, dar uma vida nova a quem pensa, neste caso, politicamente a feira. Portanto, as questões das tecnologias, quer dizer, tudo isto é fundamental. E enquanto nós estivermos neste ronron, enfim, achei curioso o Francisco estar muito esperançoso para que no próximo ano haja uma feira, enfim, com um fogo diferente. Eu não tenho dúvidas que será dentro dos mesmos moldes e que, uma coisa é certa, não é de um ano para o outro. É importante, é fundamental. Percebe a minha ironia. Uma ironia. Mas só com uma distância de trabalho efetivo a 2, 3 anos é que de facto se consegue dar uma roupagem nova à feira. E eu já disse a minha opinião, ela é muito sempre discutível, que é, queremos a feira dentro da cidade, no sítio onde está ou fora. Eu acho que deve haver espaço para ambos, qualificar o espaço onde estamos e construir o parque de feiras, que podem ser outras feiras, podem ser outras dinâmicas que são importantes e fundamentais para a cidade, e é mais um novo espaço de lazer para os aburenses e quem nos visita. Patrícia, o Luís Pardal fala em pensar a feira num prazo de 2, 3 anos para poder para melhorar. Achas que isso não foi feito nos últimos tempos também, como ele diz? O que é que pensas sobre o assunto? Bem, eu tenho a ideia que se tem permanentemente pensado a feira. Eu, aliás, estava aqui a tentar fazer um exercício, porque nós, o ano passado, falámos sobre a feira também nesta altura e penso que depois. E eu lembro-me que da feira falamos sempre. Sim, mas foi posterior também, tivemos um dos temas, foi posterior. E eu lembro-me que quer o Francisco, quer o Luís valorizaram muitíssimo a feira. E eu estou a achar piada. A feira tem muito valor. Não, mas até não fazendo... estou a valorizar a feira. Não, valorizaram. Vocês não me deixam de a terminar. CDU desvaloriza a feira, mas nós não. Eu percebo que lá no fundo, juntando a ironia com outras coisas, há aí outro tipo de intenção política, como é óbvio. Estou no vosso papel. Mas eu lembro-me que valorizaram, até fazendo esta associação que o Francisco agora estava a falar, que é, há 2 anos correu melhor, o ano passado não correu nada bem, e o Francisco dizia precisamente o contrário o ano passado. Não. Pronto, que valorizou muito a feira, até contrário ao que no ano anterior tinha criticado e tinha... Não, estou a falar da feira. Pronto, estou a falar da feira. Mas estamos a falar da montagem. E portanto, mas eu queria fazer à parte porque de facto não deixa de ser... pronto, lá está isto. Em cada momento nós intervimos em função daquilo que... Pronto. Agora, eu acho que uma coisa é pensar, eu não acredito que não se esteja a pensar a feira. Quer a curto prazo, naturalmente que se tem que lhe dar resposta, nas circunstâncias concretas que este ano se terá que ter pensado a feira com uma realidade objetiva, que é uma obra que tem inquestionavelmente implicações do ponto de vista dos tempos e das medidas. Acho que quem disser o contrário, pronto, não está com os elementos, a fornecer todos os elementos para a abordagem. Vamos ver como é que ela corre. Acho que vai correr bem, porque ela tem sido pensada, como digo, a curto prazo. E tenho muitas dúvidas que não esteja a ser pensada do ponto de vista daquilo que precisávamos e do que era importante para uma feira que mantenha, porque isso não é consensual, há quem defenda, até se formos para a localização e para a discussão sobre a localização, sabemos que há opiniões para todos os gostos, portanto, mantendo a traça do ponto de vista das suas características culturais, daquilo que é a sua origem, naturalmente adaptando-a também à realidade concreta hoje da cidade de Évora, da população de quem nos visita e trabalha, porque ela é de facto uma feira com uma grande importância não só para a cidade e vivida pela cidade, mas também para o distrito de Évora, e acho que continua a ter essa componente. Já não entraria por outras dimensões, porque naturalmente cada região e cada local há de defender que a sua que é importante, mas é inquestionável a importância desta feira e isso demonstra-se também pelos milhares e milhares de visitantes e mesmo das associações, e com isto termino, falou-se aqui do tecido económico, acho que tem que ser pensado, visto, e porque é que não se alarga, se é verdade que não se alarga, e porque é que estão a haver dificuldades que se discuta, mas de facto tem uma participação do ponto de vista da expressão associativa, que eu acho que é de grande valor e que revela de facto também o ativismo associativo e a dinâmica e a vida associativa no Concelho de Évora.
Bem, e assim chegamos ao final deste Sim ou Talvez, com Francisco Brito, Luís Pardal e Patrícia Machado. Na próxima semana... Falta o sim, o não. o sim, não, sim, talvez é verdade. pois. Obrigado, Francisco. Estou a olhar para o cronómetro e estou a ver que estamos a ficar sem tempo. Bem, então eu vou. Mas eu vou ser agradeço ao Francisco, naturalmente. Francisco, vamos lá, sim ou talvez. Claro. Muito Peço telegraficamente, um sim para a decisão da Assembleia da República de comemorar o 25 de novembro, portanto, esta importante data para a democracia portuguesa. Luís Pardal? O meu sim, as minhas felicitações para Filipa Correia, que é uma atleta de kickboxing e Muay Thai da nossa cidade, que participou no Campeonato do Mundo de Muay Thai na Grécia, e que ficou em segundo lugar, é vice-campeã, e portanto as minhas felicitações para ela e para o seu treinador Manuel Pacheco do Clube Stone Boys, Débora. Patrícia Machado, sim, não, talvez. É um sim à evocação dos 50 anos do 25 de Abril, tema também da Feira de São João, ainda para mais num dia a seguir àquilo que assistimos ontem na Assembleia da República, lamentavelmente protagonizado proposto pelo CDS, mas PSD, a Iniciativa Liberal, Chega e PS. Portanto, aprovaram num claro ajuste de contas com aquilo que significa Abril. Portanto, acho que mais do que falar do 25 de Novembro, acho que temos que evocar muito é o 25 de Abril, os valores que ele transporta. E assim, agora sim, chegamos ao final do Sim, não, talvez. Já estamos a ultrapassar o nosso tempo. O encontro está marcado consigo para de hoje 8 dias, aqui na Diana FM, com Francisco Brito, Luís Pardal e Patrícia Machado. O meu nome é Luís Matias. Pode sempre escutar o programa em www.dianafm.com e no canal do YouTube da Diana. Tenha a continuação de uma boa tarde.